TV em Tempo, eleições 2012. Muito bem, já estamos de volta ao vivo para você que acompanha a programação da TV em Tempo neste grande debate. São 11 horas 38 minutos. Eu quero agradecer você de casa por nos acompanhar durante todo esse período neste, que é o penúltimo bloco do nosso debate. Obrigado pela sua audiência, obrigado por nos fazer companhia. Você que está aí nas praças, acompanhando no telão, aí na frente da emissora, fazendo aquela grande festa. Obrigado a você que sempre acompanha o seu candidato, faz aí a sua fé, a sua força, a sua torcida. É desse jeito que a gente constrói uma democracia. Portanto, neste bloco, eu quero convidar você que está em casa e todos os candidatos aqui presentes a acompanhar as regras. No quarto bloco, candidato faz pergunta para candidato. Os temas são livres. O candidato que fará a pergunta é escolhido em sorteio e escolhe quem responde. A pergunta deve ser feita em 30 segundos. O tempo para resposta é de 2 minutos. Quem fez a pergunta tem 1 minuto para a réplica. Quem respondeu, 1 minuto para a tréplica. Cada candidato só pergunta e comenta uma única vez. Muito bem, portanto, dessa forma, nós vamos colocar mais uma vez aqui cada candidato na urna. Vamos lá. Candidato Arthur, candidata Vanessa, candidato Sabino, candidato Henrique, candidato Paulderney e candidato Serafim. Nós vamos, nesse momento, fazer o sorteio de qual candidato é o primeiro a perguntar neste penúltimo bloco. Candidato Henrique Oliveira faz a pergunta e o candidato também escolhe a quem quer dirigir essa pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe para responder? O Paulderney. Muito bem, candidato Paulderney responde. Candidato Henrique, a partir de agora o senhor fica à vontade para fazer a pergunta. Paulderney, como serão tratadas as mulheres na sua política pública para as mulheres na Prefeitura Municipal de Manaus? Muito bem, obrigado, Henrique. Eu quero dizer que Só um minuto, candidato, nós vamos zerar o cronômetro rapidamente. Cronômetro zerado, agora sim, candidato Paulderney Avelino, eu lhe agradeço a paciência, o senhor pode responder. Obrigado ao candidato Henrique pela pergunta. Eu quero dizer que eu tenho uma preferência especial pelas mulheres, mas vou tratar todos igualmente na nossa administração. Mas vou fazer os programas para que as mulheres possam também ter seu lugar ao sol. Porque eu entendo que aqui na nossa cidade, nos bairros mais carentes de Manaus, as mulheres é que são o pai e a mãe, são o chefe da família e elas precisam de oportunidades. Oportunidade para sustentar a família. Nós vamos dar essa oportunidade e vamos também cuidar da educação do seu filho, fazendo creche para aquelas mães que têm criança em idade de ir para a creche. Vamos aumentar os CMEIs, que é a pré-escola, para que as crianças já possam ter uma segunda língua, um segundo idioma, como inglês ou espanhol, a partir daí. Nós vamos tratar também da saúde da mulher. Vamos fazer 7 exames pré-natal. Henrique, aqui em Manaus morrem 4 vezes mais mulheres do que aceito pela Organização Mundial da Saúde. Isso é um absurdo. No nosso governo, isso vai acabar. Nós vamos dar atenção especial. Vamos aumentar o número das carretas da mulher para fazer os exames pré-natal. Mas vamos também colocar médicos especialistas, porque as mãezinhas, as gestantes, merecem ter um tratamento adequado e um tratamento especial. Vamos criar essas oportunidades. Vamos também criar cursos para que essas mulheres possam também aspirar a dias melhores para sustentar as suas famílias. Nós vamos fazer isso com muito carinho. Vamos olhar a todos, as mulheres em especial. Muito bem. Candidato Henrique Oliveira, a partir de agora o senhor tem 1 minuto para fazer a réplica ao que disse o candidato Paulderney. Concordo com todos esses projetos, é isso que eu acabava de falar. Projetos existem das mais belas magnitudes aqui num debate como esse. Mas vou reservar-me para o Banco do Empreendedorismo da Mulher. Essas mulheres que foram mães muito cedo, com 16, 17 anos, que deixaram
as escolas, deixaram os colégios, não tiveram oportunidade de se qualificar, nós vamos promover o empréstimo de pequenas ferramentas de trabalho, manicure, pedicure, cabeleireira, uma confeitaria, uma máquina de costura. Então, através desses financiamentos, nós vamos dar dignidade a essas pessoas. Matéria-prima, o próprio capital de giro e a ferramenta vai servir como garantia real para que a gente consiga fazer com que você que não tem declaração de renda, você que não tem como comprovar a renda, você obtenha o financiamento dessa ferramenta. A gente quer dar a vara de pescar, a gente não quer dar o peixe. Muito bem, agora o candidato Paulderney Avelino tem 1 minuto para proceder à tréplica. Você que está me ouvindo aqui agora, eu quero que você entenda que tudo que eu estou propondo aqui é perfeitamente viável e nós vamos fazer. Eu tenho 22 anos de vida pública e tudo o que eu faço é com transparência. Vamos fazer uma gestão transparente em Manaus, vamos fazer as ações para as mulheres. Eu até entendo que o candidato Henrique, ele vai criar, se for eleito, um mecanismo como esse. Mas um mecanismo como esse já existe na prefeitura. O que precisa é fazer com que ele funcione e nós vamos fazer funcionar. Nós vamos ter que trabalhar com a nossa equipe 24 horas por dia, porque tem muita coisa que precisa ser feita, tem muita coisa que precisa ser corrigida, mas tem muitas coisas que nós vamos manter. Para isso, eu preciso e peço a oportunidade e a chance de ser o seu prefeito. Muito bem, neste momento nós vamos sortear o próximo candidato a fazer pergunta. O tema é livre e o candidato escolhe a quem quer dirigir a pergunta. Portanto, o próximo candidato é o candidato Serafim Corrêa. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Qual candidato o senhor deseja dirigir a sua pergunta? Vanessa Graziotin. Muito bem, candidato, a partir de agora, 30 segundos, pode fazer a pergunta. Eu peço que a candidata Vanessa diga ao eleitor que está em casa, ela que é deputada federal há muito tempo e agora, recentemente, senadora, nesse período todo de quase 20 anos, quanto em recursos ela trouxe para a Prefeitura de Manaus para a saúde das mulheres. Por favor, diga para a Dona Maria, lá do Alvorada, que está lhe assistindo. Muito bem, eu vou esperar zerar só um minuto, candidata, por favor, zerando o cronômetro para a gente... Agora sim, 2 minutos, candidata Vanessa Graziotin, é o tempo que a senhora tem para responder a pergunta do candidato Serafim Corrêa. Eu tive a oportunidade de estar na Câmara Federal durante 14 anos e agora há 2 anos no Senado. E quero dizer que todas as minhas emendas são emendas para atender, emendas para levar recursos e atender as pessoas. E grande parte delas para a cidade de Manaus. Só para a prefeitura, quando o senhor era prefeito, candidato, eu dediquei emendas para comprar mamógrafos que nunca foram comprados. Eu dediquei emendas para aqui ser instalado na cidade de Manaus praças da juventude que nunca foram instaladas. Ou seja, eu tenho feito emenda não só para a prefeitura, mas feito emenda para a Universidade Federal do Amazonas, feito emenda para o governo do estado, para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E considero isso muito importante, porque é uma possibilidade que o parlamentar federal tem, seja ele senador, seja ele deputado, de ajudar na administração municipal, de ajudar o poder público a fazer muitas coisas que têm que ser feitas. Eu me orgulho muito de ter feito uma emenda importante para uma unidade de produção de medicamentos na Universidade Federal do Amazonas, que está pronta. Falta muito pouca coisa para que ela funcione. E quero dizer, se eu for prefeita dessa cidade de Manaus, aquela fábrica vai funcionar, porque nós estamos na maior floresta do planeta. 25% dos medicamentos que a gente usa sai daqui da nossa floresta, sai daqui da nossa biodiversidade, mas nós pagamos royalties para indústrias estrangeiras, indústrias internacionais. Então eu tenho feito muito fiz e faço ainda pela minha cidade, pela minha gente e sempre para melhorar a qualidade de vida. E quero dizer que assim vou continuar fazendo. Espero que, quando prefeita de Manaus, eu possa contar também com o apoio dos parlamentares federais para que a gente possa ajudar a resolver mais rapidamente. Seu tempo acabou, candidata. Neste momento, candidato Serafim Corrêa, eu gostaria de lembrar o tema: recursos para a saúde da mulher.
Portanto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Exatamente. Dona Maria, ela não respondeu. Eu perguntei quanto em emendas ela trouxe para a Prefeitura de Manaus. Fato concreto, dinheiro na conta, quanto foi essa emenda e quando ela foi liberada. Ela não respondeu. E eu quero dizer a você, Dona Maria, aí que está nos assistindo, que nós temos um programa muito importante. Quem fez a maternidade Moura Tapajós tem credibilidade para chegar aqui, lá nasceram 25 mil crianças, e dizer que vai fazer o programa Mãe Manauara. O prédio da Santa Casa de Misericórdia será a sede do programa, mas ele funcionará em toda a estrutura da saúde municipal. E você, mãe, no momento em que ficar grávida, você vai receber um atendimento no qual terá direito a 7 exames pré-natal e todos os exames, inclusive as ultrassonografias. Você terá o melhor tratamento possível para ganhar em tranquilidade o seu bebê. Tempo encerrado, candidato Serafim Correia. Agora a candidata Vanessa Graziotin, a senhora tem também 1 minuto para fazer a tréplica. Eu vou relembrar mais uma vez o tema: recursos para a saúde da mulher. Primeiro dizer que eu citei claramente que fiz emendas, várias emendas, para comprar mamógrafos para a cidade de Manaus, inclusive dedicados à prefeitura. E esses mamógrafos nunca foram comprados, nunca foram comprados. E muitas mulheres sofrem porque não têm condições de fazer os seus exames de prevenção. E a gente que é mulher, a gente sabe o quanto é importante fazer o exame de prevenção, porque a mulher, ela não é só o esteio da família, ela é responsável pela criação dos seus filhos. E eu, muito sensível a isso, como outras deputadas mulheres, senadoras mulheres, nós nos dedicamos muito a colocar emendas para melhorar as condições de saúde, principalmente das mulheres. Então, quando prefeita de Manaus, eu vou ampliar as carretas e em cada carreta nós vamos colocar um mamógrafo também, vamos colocar a possibilidade da mulher fazer o seu exame e que ela receba em tempo recorde, que não pode esperar 6 meses para receber. Seu tempo acabou, candidata. Eu tenho que interrompê-la. Neste momento, nós vamos conhecer o próximo candidato a fazer pergunta. O tema é livre, portanto, o candidato escolhe quem ele quer fazer pergunta. E o candidato, pela ordem do sorteio, é Pauderney Avelino. Candidato Pauderney Avelino, o tema é livre. Quem o senhor escolhe para perguntar? Eu vou escolher o Serafim. Muito bem, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Serafim Correia. O candidato Serafim Correia se diz um apaixonado por Manaus e eu acho que não é monopólio dele. Todos nós somos apaixonados por Manaus. Eu gostaria de saber, Serafim, de você, como é que será o tratamento, se você for eleito para um novo mandato, como será o tratamento nas ruas, nas calçadas, no trânsito e no transporte urbano de Manaus? Muito obrigado. Bem, candidato Serafim, vou pedir nesse momento a produção que zere o cronômetro para que o senhor possa, então, responder a pergunta do candidato Pauderney Avelino. Pode ficar à vontade. Pois não. Muito obrigado, Pauderney. Eu sou realmente um apaixonado por Manaus, o que não impede que todos sejam apaixonados. Até porque o manauara é apaixonado pela sua cidade. E eu sou manauara, sou apaixonado pela minha cidade também. Isso não é monopólio meu. Agora, essa é uma característica minha. O que não impede que você, que nasceu lá na longínqua Irinepé, seja também um apaixonado por Manaus. Então, não há nenhuma dificuldade. Muito bem, você citou 4 problemas, mas eles estão interligados. Problema do trânsito na cidade de Manaus. O trânsito decorre de nós termos poucas vias. Eu fiz uma via estruturante, que foi a Maceió. Não tem quem não tenha passado pela Maceió e não tem quem não possa reconhecer a importância dessa obra estruturante. Eu fiz os viadutos. Imagina em Manaus sem você ter o viaduto Miguel Arraes. Ninguém andaria naquela área da cidade. Mas tem muita coisa para fazer. Você precisa ter novas vias, você precisa alargar vias, você precisa eliminar gargalos, você precisa fazer mudanças no trânsito, até mesmo eliminar um sinal, alargar uma rua, tirar uma parada que está no lugar. Então, Manaus, para andar melhor, e hoje nós temos que ter consciência que são 612 mil veículos que circulam numa cidade que não tem rua
para receber essa carga tão grande de veículos. Nós precisamos, então, ter obras de engenharia e tecnologia, como, por exemplo, os semáforos inteligentes, que permitem, quando o ônibus se aproxima, que o semáforo abra e o ônibus possa avançar, tendo preferência sobre o carro, que é um transporte individual. É nessa direção que nós vamos caminhar. Muito bem, candidato Serafim. Nesse momento, candidato Paulderney, o senhor tem 1 minuto para a réplica, portanto, vou pedir à produção que quiser o cronômetro, o senhor fique à vontade para replicar. Me desculpe o candidato Serafim, mas o Serafim teve a oportunidade. Ele realmente fez a Maceió, estreita. Ele fez o Miguel Arraes, que é aquele viaduto da Recife, que, aliás, é o único exemplo de viaduto onde engarrafa embaixo e engarrafa em cima também. Aliás, o do Coroado também está assim. Nós entendemos que nós precisamos realmente melhorar a infraestrutura de Manaus. Manaus não pode ficar com buraco. Serafim, eu lamento, mas durante mais de 3 anos do seu mandato, as ruas de Manaus ficaram esburacadas. Só no último ano é que o então governador Eduardo, ele foi tapar os buracos. Nós precisamos ter cuidado, as calçadas precisam ser feitas, as ruas precisam ser alargadas e precisam ser feitas. Eu peço de você a oportunidade que eu ainda não tive, de ser o prefeito para fazer as obras necessárias. Seu tempo acabou, candidato, eu tenho que interrompê-lo. Candidato Serafim Correia, o senhor tem 1 minuto para fazer a tréplica. Muito bem, Paulderney. Você vem dizer que o Eduardo veio tapar os buracos da prefeitura? O Eduardo foi um governador que virou as costas para a Prefeitura de Manaus, e não apenas na minha administração. Antes na administração do Alfredo, na administração do Carijó, depois que eu saí na administração do Amazonino. E só para lhe dar um bom exemplo, para a gente colocar as coisas nos devidos lugares, a Prefeitura de Manaus, na minha época, teve retirados 200 milhões de reais em ICMS, exatamente pelo governo do Estado. E esse dinheiro ainda hoje não voltou. Eu enfrentei os buracos por conta de vários problemas. E você sabe o trabalho que foi rasgar 38 quilômetros de adutora, 700 quilômetros para colocar rede de água. Isso é coisa do passado, isso está resolvido. Não vai precisar mais rasgar ruas para colocar adutora, nem muito menos rasgar 700 quilômetros de rede para espalhar água em toda a cidade. Seu tempo acabou, candidato. Nesse momento nós vamos conhecer o próximo candidato, o 4º da noite, a perguntar. O tema é livre. Vamos fazer o sorteio do próximo candidato. Ele também escolhe o candidato para responder. Então, o candidato que pergunta na sequência do nosso debate, neste penúltimo bloco, é o candidato Sabino Castelo Branco. Candidato Sabino, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Qual candidato o senhor quer dirigir esta pergunta? Vanessa. Candidata Vanessa Graziotin já respondeu, o senhor pode escolher outro candidato. Já responderam Vanessa Graziotin, Paulderney Avelino e Serafim Correia. Candidato Arthur. Candidato Arthur, portanto, então o senhor pode fazer nesse momento, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e dirigi-la ao candidato Arthur. Queria perguntar do candidato Arthur Vigílio. Quero dizer para você que tem 2 candidaturas aqui que tem que ser assumida. Eu gostaria que o candidato Arthur falasse agora para a população se ele é candidato do atual prefeito Amazonino Mendes, da Prefeitura de Manaus, ou não, para a gente botar os pingos nos i, porque eu já estou para dormir aqui. O debate tão frio e o povo quer saber de outras coisas. Então, eu gostaria de perguntar... Seu tempo acabou, candidato. Candidato Arthur, o senhor tem, neste momento, 2 minutos para responder a pergunta do candidato Sabino Castelo Branco, que lhe pergunta exatamente se o senhor tem apoio do atual prefeito para essa campanha. Muito bem, neste momento eu vou pedir para zerar o cronômetro liberado. Pode responder, candidato. O candidato Sabino, prezado amigo, já foi eleito pelo atual prefeito Amazonino Mendes. Eu não tenho um tamanho diminuto na política do Amazonas, me perdoem a imodéstia, que eu trabalho muito com humildade. Eu tenho tamanho para aceitar apoio de quem queira me apoiar. O prefeito nunca disse que me apoiava. Liberou as pessoas que estavam com ele e elas acharam que muitas delas acharam que a minha candidatura era mais viável. Houve quem se bandeasse até para posições importantes em outra candidatura.
mas liberou as suas pessoas e elas resolveram me apoiar. Tem quem apoia o candidato Henrique, por exemplo. Eu sou candidato do povo do Amazonas, segundo mais de 15 pesquisas que reiteradamente dizem que eu sou o candidato preferido delas, já oscilando 37, 38 pontos dos votos totais, beirando os 40% dos votos válidos. Ou seja, o povo tem muita sabedoria. O povo está começando a dar o tamanho que ele acha que cada um deve ter nesta eleição. Hoje, uma pesquisa diz que eu teria lugar garantido no segundo turno. Uma outra pesquisa diz que eu estaria próximo dos 40 pontos. Ou seja, se o prefeito amazonino me der a honra de votar em mim, ótimo. Se Vossa Excelência, porventura, amigo como é, e num gesto fraterno, desistisse da sua candidatura, resolvesse apoiar a minha, ótimo também. Eu aceito apoios. Vinde a mim todos aqueles que queiram o projeto de reforma que será encampado por Issa Abraão e por mim. Vossa Excelência sabe que eu tenho personalidade para não ser mandado por ninguém. Já me elogiou muito, frequenta a minha casa e sabe que comigo a Prefeitura de Manaus terá verdadeiramente liderança, que eu tenho tamanho, força, pulso para liderar a cidade de Manaus. Muito bem, eu vou esperar zerar o cronômetro neste momento para que o candidato Sabino Castelo Branco possa fazer a réplica à resposta do candidato Arthur Neto. Candidato Sabino, fique à vontade. Quero dizer para você que me conhece, meu amigo, que eu, ao contrário, eu ajudei ele a ser eleito, eu nunca fui eleito por amazonino. O povo me conhece muito bem, sabe o meu estilo. Agora eu assumo as minhas posições. Do lado que eu estou, eu chego e falo, eu não fico só com os benefícios. A população tem que saber quem é quem nesse debate. A população tem que saber quem vai fazer e quem não vai. Essa história de falar que é o melhor que tem 40%, isso daí é até já não respeitar você. Hoje tem um instituto de pesquisa na cidade de Manaus que está sendo investigado pela Polícia Federal de querer manipular as pesquisas, colocando 2 candidatos e não respeitar você, eleitor. Estão querendo manipular você com alguns dados que a Polícia Federal hoje está no blog, que está investigando esse instituto, mas no final, nas minhas considerações finais, eu vou falar a respeito disso para você ficar bem informado do que querem fazer com vocês. Muito bem, candidato Arthur Virgílio, o senhor tem 1 minuto para a tréplica, portanto, nesse momento, o senhor fica à vontade para fazer a tréplica ao que disse o candidato Sabino Castelo Branco. Eu fico bem à vontade e bem tranquilo. Na relação minha com o deputado, eu sinto que há uma conta corrente em que eu sou muito, digamos assim, talvez até credor por fraternidade. Eu prefiro guardar os elogios que o candidato sempre me fez, os momentos de amizade que sempre me dedicou, as vezes em que frequentou a minha casa, sempre sendo atendido por mim. Prefiro guardar esses momentos e nem procurar entender o porquê da atitude do deputado em relação a mim neste momento. Isso para mim não tem a menor importância. O deputado vai fazer aquilo que lhe der na cabeça ao longo dos tempos que vem pela frente. Agora, sinceramente, eu vou já encerrar, eu prefiro ficar com os elogios do deputado, que não foram poucos. Cansou de ir ao Senado para me ver defender a Zona Franca, cansou de ir ao Senado para conversar comigo, sempre recebido de maneira principesca. Muito bem, seu tempo acabou, candidato. Vamos sortear o próximo candidato desta noite. Candidato Arthur Neto, pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, ainda faltam responder. Henrique Oliveira e Sabino Castelo Branco. A quem o senhor quer dirigir a sua pergunta? Vou repetir o Henrique, porque pelo que eu vejo, o deputado anda um pouco zangado comigo. Vou repetir. Muito bem. Muito bem, o senhor tem nesse momento, senhores? Não, mas eu vou repetir. Mas não me negue o direito de perguntar ao Henrique, enfim. Candidato Arthur Neto, nesse momento, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Henrique Oliveira. Faça a pergunta. Henrique, eu gostaria de discutir aqui um modal de transporte. Alguém sai de Jorge Teixeira, pega o futuro BRT e o alimentador, em outras palavras, acredita mais no BRT ou no monotrilho? Vou esperar zerar o cronômetro só 1 minuto, candidato
rapidamente, assim que zerar o cronômetro, o senhor estará preparado para responder a pergunta do candidato Arthur Neto. Portanto, agora, cronômetro zerado, candidato Henrique Oliveira, fique à vontade para responder. Primeiro, eu vou querer saber se eu vou ser censurado de novo, né? Você invocando o artigo 11, teve gente que falou de paixão pelo Manaus, teve gente que falou de pesquisa, teve gente que falou de tantos outros assuntos aqui que não eram inerentes à conversa e não foram podados. Eu fui censurado, mas tudo bem, vamos responder ao que interessa ao Arthur. Arthur, a questão do transporte coletivo do monotrilho. O monotrilho é um sistema caro, é um sistema que custa mais ou menos R$ 7,30 uma passagem. Vai ter que ter uma contrapartida da prefeitura, a prefeitura vai ter que entrar com 2/3 para a manutenção dessa tarifa barata de R$ 2,75 que existe hoje, que pode ser cobrada da população. O monotrilho é um sistema top. Para chegar nesse sistema top, tem diversas escadas, diversos degraus. Eu acho que não é o momento do monotrilho, como também não era o momento da ponte, como também não era o momento daquele monumento estrondoso que custou não sei quantos milhões de reais, acho que 10 milhões de reais na porta ali da ponte, que não funciona mais, um chafariz que custou 10 milhões, como não era o momento também de uma iluminação da ponte por 54 milhões de reais, tanta coisa que deveria ser feita depois de ter resolvido o problema da água, depois de ter resolvido o problema da educação, de tantos outros problemas. Mas eu acho que o BRT é o grande sistema. O BRT com ônibus alimentando essa linha exclusiva, esses corredores exclusivos, isso vai resolver o problema com sinais, semáforos inteligentes, com recuos para a entrada de alguns ônibus. Eu acho que esse é o sistema que funciona. O monotrilho é lá para frente. Tudo bem, candidato, o senhor ainda tem 12 segundos. 12 segundos ainda? Então tá certo. Eu acho que essa é a situação. Se você der hoje R$100 para alguém da classe A, ele vai comprar o vinho. Se você der R$100 para um pobre, ele vai comprar feijão. Seu tempo agora acabou, candidato. Eu gostaria de ressaltar a importância desse debate, mas principalmente as regras. Esse debate é monitorado pelo Tribunal Regional Eleitoral e todas as regras do debate foram concordadas e assinadas pelos representantes de cada candidato em uma reunião. Portanto, as regras estão aqui para serem cumpridas. Em relação à avaliação, eu quero falar para você, telespectador, e para todos os candidatos que estão aqui, que não é uma avaliação lógica. É uma avaliação subjetiva, portanto, nós temos várias pessoas participando desse debate e avaliando cada resposta em seus referidos temas. Nesse momento, candidato Arthur Neto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O tema é modal de transporte. Candidato Henrique, sua resposta foi satisfatória. Eleito prefeito, procuraria o governador Omar para fazer com ele uma verdadeira e altiva ação conjunta. Assim como levaria a presidente Dilma projetos que signifiquem o bem de Manaus. Isso não é privilégio de ninguém. Ela está lá para atender aos brasileiros. E não é porque teve voto aqui, não. Se tivesse sido só um voto, teria que atender os brasileiros, sim. Agora, vai haver altivez na nossa parceria. Eu vou dizer ao governador Omar que o monotrilho é muito caro, a passagem é de R$7, no mínimo, e que não há como nós compatibilizarmos isso com a passagem muito cara, a mais cara do Brasil, que custa já R$ 2,75. Com o BRT dá, com o monotrilho não dá. Esse é um argumento fundamental que eu vou levar ao governador no dia 2 de janeiro, com a fraternidade que me une ao governador. Muito bem, vou esperar o cronômetro zerar. Candidato Henrique Oliveira, neste momento só tem 1 minuto para a tréplica. É exatamente isso. Eu acho que o governador vai se sensibilizar com a presença do futuro prefeito, dia 2 de janeiro, conversando com ele. O monotrilho vai emporcalhar a cidade, vai ser aquele monumento grotesco, pichado. As pessoas vão se envergonhar desse tipo de obra. Eu acho que o BRT realmente é a solução que tem que ser dada o mais rápido possível. Nós com o BRT, com essas linhas alimentadoras, nós com o transporte alternativo, prestigiando os alternativos, prestigiando
os executivos, regulamentando de uma vez por toda a questão dos mototaxistas. Você de casa que é mototaxista, você sabe que precisa dessa regulamentação. Enfim, o transporte coletivo precisa de coragem, precisa de alguém que esteja no meio das ruas todos os dias, tentando resolver definitivamente o sistema do transporte coletivo. Muito bem, neste momento, nós temos apenas um candidato ainda aqui na urna, a candidata Vanessa Graziotin, que tem 30 segundos para perguntar ao candidato Sabino Castelo Branco, que ainda não respondeu. Portanto, candidata Vanessa Graziotin, a partir de agora a senhora pode dirigir sua pergunta ao candidato Sabino Castelo Branco. Pois não, candidato, eu penso que, como eu, o senhor tem ouvido muita reclamação aí durante a campanha, reclamação das pessoas em relação à saúde. O município é responsável pela porta de entrada da saúde, cuidar do início da saúde das pessoas. Então, eu pergunto do senhor o que é que o senhor fará com o programa da Estratégia Saúde da Família. Muito bem, vou esperar zerar o cronômetro. O candidato Sabino Castelo Branco, são 2 minutos para a resposta. A partir de agora, quando o senhor quiser responder, o tema é saúde. Candidata Vanessa, no debate passado eu fiquei triste. A candidata Vanessa disse que, graças a Deus, que ela nunca entrou em uma fila para conseguir uma ficha para ser atendida. Então, a candidata não conhece esses problemas de Manaus. Eu conheço muito bem, porque um dia eu tive que enfrentar essa fila. Nós vamos acabar com as filas, meu amigo. Você que está me assistindo, mãe, pai, você não vai precisar levar mais o seu colchão para frente das UBS. Você não vai precisar mais dormir lá na frente para fazer um exame ou marcar uma consulta. Eu disse muito antes que eu ia colocar os médicos especialistas para atender você, os dentistas. Eu ia colocar um farmacêutico pelo motivo de não poder dar o antibiótico para você se não tiver um farmacêutico. Mas já se adiantaram como projeto deles. Então, o Sabino chegando na prefeitura, eu conheço a tua realidade. Eu vou até a UBS ver o teu problema e tu dorme aí na frente. Agora, quem nunca passou por isso, não vai resolver esse teu problema. E quero dizer mais, a nobre candidata Vanessa, ela tem muitos projetos, mas ela não era candidata a prefeita de Manaus. Ela resolveu ser candidata nos 45 minutos do último tempo. E eu não sei de onde saiu tantos projetos. Projetos esses que você tem que ter muito cuidado. Cuidado, para que você não fique mais 4 anos, porque na televisão está sendo a coisa mais bonita que pode existir. Então você tenha cuidado, não se engane com essas promessas bonitas na televisão, porque você pode passar mais 4 anos nas filas, sem remédio, enfim, o sofrimento que você continua. Quem não conhece o teu problema, não tem como resolver. E eu quero ser um prefeito que não tem que andar com A, com B, com C, com D, para me poder resolver os problemas de Manaus. Eu quero ser prefeito, o Sabino vai ser prefeito, eu vou resolver os problemas de Manaus. Seu tempo acabou, candidato Sabino. Nesse momento, candidata Vanessa Graziotin, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Bom, primeiro, em relação à estratégia saúde da família, é a coisa mais importante que existe na área da atenção primária à saúde. Infelizmente, grande parte daquilo que todos conhecem como casinha está desativado. E as casonas que estão sendo feitas não estão sendo feitas de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. Eu, como prefeita, candidato, eu vou fazer novas 70 unidades da saúde da família, que serão verdadeiras UBSs e de acordo com o critério do Ministério da Saúde. Vou também criar e instalar 220 novas equipes da saúde da família. E não digo isso como candidata, digo isso como profissional da área, eu sou farmacêutica. Eu entendo o problema da saúde, sim, e eu não quero só resolver o problema de fila, eu quero resolver o problema do medicamento, eu quero resolver o problema das pessoas da terceira idade que precisam de fisioterapia e não tem que atravessar a cidade inteira. É assim, candidato Sabino, que nós vamos resolver e ajudar a respeitar, fazer... Seu tempo acabou, candidata. Nesse momento, candidato Sabino, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu gostaria de lembrar, o tema é saúde pública. Eu estou falando sobre saúde. Quero dizer que para fazer a fisioterapia, o fisioterapeuta tem que estar nas UBS. Nós temos que ampliar as UBS, porque hoje não tem espaço. As pessoas estão dormindo no sereno, na chuva e no sol. Não estão à vontade para pegar uma ficha. Você pega uma ficha, você espera chegar às 10 horas da manhã e aí vão dizer o dia que você vai poder ser atendida pelo médico.
Só quem resolve esses problemas é quem conhece. Quem conhece e que convive com essas pessoas. Eu não gravo o programa com croma atrás para mostrar os problemas das pessoas. Eu vou lá. Como é que alguém vai resolver teu problema, meu amigo? Se não conhece a tua dor, se não sabe do teu sofrimento. Agora, ser candidato da presidente, do governador, do senador, quem que vai ser o prefeito de Manaus, afinal de contas? Eu quero dizer que se eu for o prefeito de Manaus, eu vou procurar, sim, eles, mas a autonomia vai ser minha. Seu tempo acabou, candidato. Neste momento a gente chega ao final deste penúltimo bloco, agradecendo a sua audiência. Vamos espantar o sono para o último bloco que vem aí, onde os candidatos vão, claro, falar mais uma vez. Dessa vez a gente vai chamar rapidinho a Márcia Lasmar, que está lá na frente da emissora, onde tem muita gente torcendo pelos seus candidatos. Márcia. Amaral, que sono, que nada. Aqui tá todo mundo ainda animado, comemorando, esperando aí o final do debate. Nós temos quase 2 horas de debate e tem gente aqui na Marciano Armon que está há mais de 10 horas, torcendo com o mesmo carinho, torcendo com a mesma dedicação, aproveitando a estrutura que a TV em Tempo montou só para acompanhar o debate. O telão tá aqui ligadinho, tá todo mundo acompanhando o debate e daqui a pouquinho a gente volta. Você aí de casa, fica aí, porque no próximo bloco os candidatos vão fazer suas considerações finais. TV em Tempo, eleições 2012. TV em Tempo, eleições 2012.